Olá, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa e nós vamos trabalhar hoje com a nossa apostila, volume 3, páginas 14 a 17, e o conteúdo é a continuação daquele assunto sobre acentuação das paroxítonas, né? Nossa agenda de hoje, 22/7. Bom, antes da gente começar a fazer as nossas atividades, a tia Michelle vai relembrar alguns assuntos já abordados nas aulas anteriores, certo? Nós vamos fazer uma revisão sobre sílabas tônicas, paroxítonas, oxítonas, proparoxítonas, certo? Para começar o assunto, nós vamos falar sobre sílaba tônica. O que é sílaba tônica? Sílaba tônica é a sílaba com o som mais forte em uma palavra. Quando você pronuncia uma palavra, você fala uma palavra e você presta atenção na sonoridade dela, você vai perceber que uma sílaba ela vai se destacar mais que as outras. Ela vai ter uma intensidade maior, tá? Isso é uma questão de treino, tá, crianças? Quanto mais a gente faz leituras, melhor a gente fica, tá bom? Quanto mais vocês fizerem leituras de palavras e ouvir atentamente o que está lendo, pronunciar da forma correta, aí vai ficar mais fácil ainda vocês encontrarem a sílaba tônica. Mas a tia Michelle vai trazer aqui uma dica para vocês de como encontrar a sílaba tônica. Além de vocês falarem a palavra para vocês mesmos, para vocês escutarem o que vocês estão falando, né? Ter atenção. Existe uma outra dica que é quando você for falar a palavra, você falar como se estivesse chamando alguém, né? Exemplo, se você tem um amiguinho que se chama Joãozinho, e Joãozinho está lá longe e você vai chamar o Joãozinho, né? Você fala da seguinte maneira: Joãozinho, Joãozinho, Joãozinho. A sílaba que saiu com mais intensidade e o som saiu mais prolongado na palavra Joãozinho foi o zin, né? Foi o zin. Joãozinho, Joãozinho. Outro exemplo, na palavra caramelo, vai fazer a mesma coisa, como se estivesse chamando, né? A palavra caramelo. Caramelo, caramelo, caramelo. Você vai observar que o né, ele saiu com mais intensidade, né? No som, na pronúncia, do que as outras sílabas, né? Ele saiu com mais intensidade e ele se prolongou um pouco mais o som dessa sílaba né, ok? Então, sílaba tônica é isso, crianças. É a palavra, né? Cujo, quando você fala a palavra, uma sílaba ela tem destaque, com mais intensidade, né? Que aí a gente chama de sílaba tônica, certo? Vamos ver outros exemplos aqui. Outra coisa que nós trabalhamos nas aulas anteriores foi sobre as palavras oxítonas, ok? Vamos relembrar aqui. Oxítona é a palavra que tem a última sílaba como sílaba tônica, certo? Então, para você saber se uma palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, você precisa saber aonde está a sílaba tônica, tá? Por isso que é importante exercitar essa parte de descobrir aonde está a sílaba tônica, para vocês identificarem se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Vamos lá, a Michelle trouxe aqui um exemplo, sofá. Sofá só tem dois sons, ou seja, duas sílabas, né? Sofá, ok? Quando a gente faz aquela dica que a tia Michelle deu para vocês, chamando a palavra, preste atenção.
Sofá, sofá, sofá. A gente percebe que o Fá, ele saiu com mais intensidade no som e ele se prolongou um pouco mais na sua sonoridade, no seu som, ok? Então, a última sílaba do sofá é a sílaba tônica. Então, se a última é a sílaba tônica, então essa palavra sofá é uma oxítona, ok? Outra coisa, sofá tem dois sons, ou seja, duas sílabas. Então, se ela tem duas sílabas, ela é uma dissílaba, ok? Uma dissílaba. Então, essa palavra ela é oxítona porque tem a última sílaba como sílaba tônica, né? E acentuada. E ela é uma dissílaba porque tem duas sílabas, tá? Próximo exemplo. Paroxítona. Paroxítona é a palavra que tem a penúltima sílaba como sílaba tônica, né? Ou seja, a sílaba mais forte das palavras paroxítonas, elas possuem, né, a penúltima sílaba mais forte. No caso aqui, safari. Tia Michelle trouxe para vocês a palavra safari. Última sílaba, ri, penúltima, fá, né? E antepenúltima, sa. Safari, a sílaba tônica dela é a penúltima, né? A sílaba mais forte. E nós percebemos aqui também que esta palavra ela possui três sílabas, três sons, né? Sa, fa, ri. Então, ela é uma palavra trissílaba, ou seja, tem três sílabas. Ela possui três sílabas. E ela também é uma paroxítona, porque a penúltima sílaba dela que é a sílaba tônica, certo? Um outro exemplo que nós trabalhamos foram as palavras proparoxítona, que é a palavra que tem a antepenúltima sílaba como sílaba tônica. Exemplo, sonâmbulo, né? Sonâmbulo, a sílaba tônica, a sílaba mais forte do sonâmbulo é o nã. E se encontra na antepenúltimo, né? Antepenúltima, aqui, ó. Última ló, penúltima bu, antepenúltima nã, certo? Sonâmbulo. E esta palavra é uma polissílaba, pois ela tem mais de três sílabas. Então, quando a gente tem uma palavra que tem mais de três sílabas, 4, 5 sílabas, nós chamamos de polissílaba, certo? Então, exemplo aqui, sonâmbulo, 4 sons, 4 sílabas, ela é uma polissílaba. E ela é uma proparoxítona, pois tem a sílaba tônica na posição antepenúltima, certo? E um outro exemplo aqui que a tia Michelle trouxe, a palavra fé. Fé só tem um som. Observa, ó, fé. A tia Michelle abriu a boca uma vez só. Então, só tem um som. Então, esta palavra aqui, ela é uma monossílabo tônico, ok? Possui uma sílaba, certo? Então, eu vou marcar aqui para vocês, né? Para deixar bem claro, para vocês não esquecerem. Prestando atenção aqui, ó. Sílaba tônica é a sílaba que com o som mais forte em uma palavra. Oxítona é a palavra que tem a última sílaba como sílaba tônica. Sofá, a última sílaba é a sílaba tônica, certo? Então, se é a última, nós chamamos essa palavra de oxítona. E essa palavra, sofá, ela possui duas sílabas, então ela é uma dissílaba. Paroxítona é a palavra que tem a penúltima sílaba como sílaba tônica. Nós vimos aqui, ó, safari, sílaba tônica, fá, penúltima, né? E esta palavra possui três sílabas, ou seja, três sons, né? Na hora que você vai pronunciar esta palavra, sua boca vai abrir três vezes. Safari, safari. Três vezes, então, três sons.
E aí, 3 sílabas, ela é uma trissílaba. Também proparoxítona, que é a palavra que tem a antepenúltima sílaba como sílaba tônica. Sonâmbulo, o nã é a sílaba tônica, ok? E esta palavra ela é uma polissílaba, pois possui 4 sílabas, ou seja, 4 sons. Então, se a palavra possui mais de 4 sons, né? Então, ela é uma polissílaba. E vimos aqui fé, que só tem somente um som. Então, ela é uma monossílaba tônica, certo, crianças? Espero que vocês tenham entendido essa parte aqui que a tia Michelle explicou. Mas qualquer coisa a gente volta, né, mais uma vez nessas explicações. Vamos dar aqui continuidade agora com as nossas atividades. Então, hoje, né, o tema principal dos nossos estudos, né, é paroxítona, certo? Que nós vamos trabalhar hoje é a paroxítona. As palavras paroxítonas acentuadas, certo? Então, agora nós vamos lá para a nossa apostila. Palavras de cá para lá. Apostila, página 14, vem trazendo aqui o título, acentuação das paroxítonas. Número 1, separe a palavra abaixo em sílabas. Depois, responda as questões propostas. Nós temos aqui a palavra pastorzinho. Então, quando a gente vai falar essa palavra, a gente fala devagar, né? Pastorzinho. 4 sons. Então, nós temos 4 sílabas, certo? A Michelle separou aqui para vocês identificarem, né? Letra A. Quantas sílabas tem esta palavra? Nós já vimos, 4, certo? Letra B. Qual é a sílaba pronunciada com mais força? Então, agora a gente tem que prestar atenção na pronúncia da palavra. Ouvir a sua voz. É preciso ouvir a voz, ouvir a pronúncia, para que a gente possa identificar a sílaba tônica, certo? É uma questão de treino. Então, vamos lá. Pastorzinho. E aí, a gente vai trabalhar aquela dica que a tia Michelle deu. Vamos chamar essa palavra, né? Como se pastorzinho estivesse longe. Então, vamos lá. Pastorzinho, pastorzinho, pastorzinho. A sílaba que ficou prolongada na hora que a gente falou a palavra foi o zin, certo? Que saiu com mais intensidade também. Pastorzinho, pastorzinho. Foi o zin. Então, a sílaba tônica aqui na letra B, né, respondendo a letra B, é o zin. Essa palavra ela é classificada como o quê? Ela é uma polissílaba e uma paroxítona? Ela é uma trissílaba e proparoxítona? Ou ela é uma polissílaba e oxítona? Vamos lá. Quantas sílabas nós temos aqui? 4, né? Então, esta palavra é uma polissílaba, certo? E ela é uma paroxítona porque ela possui aqui, ó, a penúltima sílaba como sílaba tônica. Penúltima sílabazinha. A gente começa lembrando que a gente começa de trás para frente. Última sílaba. Se a última sílaba for a sílaba tônica, então a palavra será uma oxítona. Se a penúltima sílaba for a sílaba tônica, então ela será uma paroxítona. Agora, se for a antepenúltima, a sílaba tônica, então ela será uma proparoxítona, tá bom? Então, no caso aqui, é o zin, é a penúltima. Então, se é a penúltima, a resposta correta é a primeira. A palavra ela é uma polissílaba e ela é uma paroxítona, ok? Continuando. Número 2. Transcreva outras 3 palavras paroxítonas da fábula lida. Em seguida, pinte a sílaba tônica de cada uma delas. Nós lemos na aula anterior a fábula do pastorzinho e o lobo, foi? E aí, ela é inclusive uma história longa, né?
Nós temos ali várias palavras. Inclusive, temos ali várias palavras paroxítonas. Então, cada um de vocês vai encontrar a palavra que vocês quiserem escrever e copiar aqui, né? No caso, transcrever aqui na linha, respondendo a esta pergunta. Está pedindo 3, mas a tia Michelle trouxe mais, tá bom? Para que vocês possam identificar. Então, vamos lá. Como está pedindo palavras paroxítonas, então a gente já sabe que a gente tem que pintar nas palavras paroxítonas a penúltima sílaba, né? Então, nós temos aqui, ó, ovelhas, enxadas, lavradores, mentira, lobo, garoto, menino, certo? Exemplo aqui do lobo, só tem 2 sílabas, né? E aí, como que a gente vai identificar aqui? Última sílaba, bo, e não é a sílaba tônica. Penúltima sílaba, lo, é a sílaba tônica. Antepenúltima, não tem. Nós só temos a última e a penúltima, tá? Lobo, lobo, lobo. Quando a gente pronuncia a palavra lobo, o lo saiu com mais intensidade, né? A sílaba se prolongou mais na hora da fala, da pronúncia dela, ok? Então, lo é a sílaba tônica. Garoto é o ro, menino é o ni, tá bom? E existem outras palavras lá na fábula, né? Pois é uma fábula grande, então é possível vocês encontrarem outras palavras. Alguma das palavras que você transcreveu foi acentuada? Aí é uma resposta pessoal, né? Depende das palavras que vocês transcreveram. No caso aqui que a tia Michelle transcreveu, nenhuma é acentuada. A acentuação das paroxítonas, penúltima sílaba tônica, depende da terminação das palavras. Por isso, algumas são acentuadas e outras não. Então, existem palavras paroxítonas acentuadas e outras não. Essas daqui que a tia Michelle deu exemplo aqui, ó, não são acentuadas, ok? Agora, as outras aqui na atividade 3 são palavras acentuadas, tá? E as sílabas tônicas acentuadas, geralmente elas são acentuadas pelo acento circunflexo, que é esse aqui que a tia Michelle está mostrando para vocês, ou acento agudo, que é esse aqui que a tia Michelle está mostrando, tá bom? Então, vamos observar aqui o quadro. Nós temos aqui, ó, fácil, tórax, réptil, júri, vírus, álbum, órgão ímpar, pólen, tênis, ímã, bíceps, lápis, túnel, glúten e a palavra amáveis, né? Todas elas são paroxítonas, tá? Pois possuem a penúltima sílaba sendo sílaba tônica, certo? Porém, essas sílabas tônicas, elas são acentuadas, tá? Ok? Pinte a terminação das palavras acentuadas. Então, vamos lá. Vocês vão pintar as terminações das palavras acentuadas. No fácil, vocês vão pintar o L, tórax, o X, réptil, L, júri, I, vírus, os, álbum, órgão, ão, ímpar, R, pólen, em, tênis, is, ímã, A, bíceps, pis, né, o PS, lápis, is, túnel, L, glúten, N, amáveis, is, ok? Vão pintar as terminações e vamos concluir a frase que está escrita aqui embaixo. Vem falando assim: são acentuadas paroxítonas terminadas em L, né, como fácil, por exemplo, termina em L, réptil termina em L. Também as paroxítonas terminadas em R, como ímpar, né? N, terminadas em N, como
glúten, certo? Pólen, terminados em N. Também temos os, certo? Vírus, is, lápis, imã, né? Ão, que é órgão, PS, pis, que é do bíceps, né? E também uns, ok? Aqui do álbum, né? E também uns, ok? Vamos lá. Também são acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em ditongos orais, seguidos ou não de S. Chamamos de ditongo a presença de uma vogal e uma semivogal, ou de uma semivogal e uma vogal da mesma sílaba, Exemplo: Sério, Prêmio e Sônia. Observe aqui no final dessas palavras, nós temos aqui o encontro de duas vogais, I e o, I e o, I e o A, ok? Quando elas têm este encontro aqui, nós chamamos essas palavras de ditongo, ok? Nós temos aqui embaixo um outro exemplo. Amáveis, o E é uma vogal e o I uma semivogal. Tá vendo? Nós tivemos aqui o encontro de duas vogais. Então, chamamos de ditongo, né? A presença de uma vogal e uma semivogal. Ou de uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba, que é o encontro de duas vogais aqui, ok? Atividade 4. Com base nas regras apresentadas, acentue as palavras corretamente quando necessário. Então, as regras que a atividade nos trouxe foram essas daqui. Falando de ditongo, né, que nós temos aqui uma palavra pódio, que é acentuada aqui com acento agudo no O, né, e nós temos aqui o encontro de duas vogais, o I e o O, ok? Então, esta palavra aqui, ela é uma palavra dissílaba, ela é uma dissílaba, certo? E nós vimos também na atividade anterior, né, essas regrinhas aqui, esses exemplos aqui de palavras paroxítonas acentuadas quando terminam em R, N, L, X, U, US, IS, ANS, ANS, ão, né? PS, que é PIS, né? Bíceps, e uns. Então, vamos voltar lá. Nós temos aqui as palavras que a Michelle já deixou aqui para vocês, né? E aí, vamos falar um pouquinho delas. Nós temos aqui a palavra tríceps, né? E o acento recebe aqui na letra I, certo? O acento agudo. Fórum, acento agudo. Bônus, acento circunflexo no O. Amável, mesa, não tem acento mesa. Hífen, tem acento no I. Fóssil, no O, né? Acento agudo no O. Vamos lembrar aqui, quando a letrinha recebe o acento agudo, o som da sílaba vai ficar um som aberto. Fóssil, fó, porque recebeu o acento agudo. Se nós tirarmos aqui o acento agudo, vai ficar fô. Aí a gente vai pronunciar fô, fóssil. Tá errado, é fóssil, ok? Íris, abdômen, tem um acento circunflexo, né, no O, na letra O. Látex, acento no A. Clímax, saudável. Pódio e doce. Doce não tem acento, tá? Amigo também não tem acento, nem mesa tem acento, ok? Todas essas palavras aqui são palavras paroxítonas, tá? Ou seja, a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra. Mesa não tem acento, mas tem aqui, ó, mesa. A sílaba tônica é o me, ok? Amigo, sílaba tônica, mi. Doce, sílaba tônica, do. Mesmo, não recebem o acento, mas são paroxítonas, tá? As outras recebem acentos e são paroxítonas também, tá
bom? Vamos para a atividade seguinte. Assinale na opção em que todas as palavras são acentuadas de acordo com a mesma regra, ou seja, elas precisam ter a mesma regra, tá? Vamos lá. Fácil. Fácil aqui, a terminação do fácil é L. Terminação do tórax, X. E a terminação do réptil, L. Então, elas não possuem a mesma regra, né? Não possuem. Tórax termina com X e as outras terminam com L, tá bom? Sério. Vamos observar. Todas essas palavras são paroxítonas. Lembrando que nós estamos trabalhando as palavras paroxítonas, tá? Sério, insônia, subúrbio. Todas as terminações aqui terminam com o encontro de duas vogais, né? O I, o O, I, A, I, O. Então, aqui elas possuem a mesma regra. Todas as três possuem a mesma regra, ok? Vamos ver pólen. Pólen termina com EN, glúten, EN, tênis com IS. Então, não possui a mesma regra, certo? Então, a resposta correta é a do meio, pois as três palavras possuem a mesma regra. Todas as três palavras são de tom, tá bom? Número 6. Observe as palavras e responda as questões. Tríceps, azul, ideia. Quanto à posição da sílaba tônica, a única palavra acentuada é tríceps, né? A gente observa aqui que tem um acento agudo aqui no I. Azul não tem acento, nem ideia tem acento, ok? Então, a resposta aqui, moxítona, paroxítona ou proparoxítona? Paroxítona, né? Explique a regra de acentuação desta palavra. Esta palavra, paroxítona, terminadas em PS, são acentuadas. Bíceps, tá? Está sendo acentuada aqui. Esta é a regra, tá? No caso desta palavra. Vamos lá. Atividade 7. Resolva a cruzadinha, depois pinte a sílaba tônica das palavras. Número 1. Qual é o feminino de padrinho? Nós sabemos, né? Madrinha. Então, a sílaba tônica é o drim, né? Lembrando, vamos dar aquela regrinha. Chama a palavra, né? Madrinha, madrinha, como se estivesse longe, você chamando, né, para perto. Madrinha, madrinha. A sílaba que se prolonga e sai um som mais forte, mais intenso é o dri. Muito feio e horroroso. Horrível. Instrumento de sopro. Flauta. Tempo que há de vir. Futuro. Chefe de grupo indígena. Cacique. Cor do ouro. Amarelo. Astro que gira em torno do Sol. Planeta. Astro que tem luz própria. Estrela. Satélite natural da Terra. O satélite natural da Terra. Lua, ok? Tremor de terra. Terremoto. Ilustração, gravura. Mesma coisa que figura. 8º mês do ano. Agosto. Ok? Então, nós terminamos aqui colocamos aqui as palavrinhas, a Michelle colocou aqui as palavrinhas, vocês vão colocar na cruzadinha, certo? E vão pintar as sílabas tônicas dessas palavras, tá bom? De cada palavra vocês vão pintar a sílaba tônica de cada uma, certo? Então, a nossa aula acabou aqui de língua portuguesa, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um beijo no coração, até mais!